praça. Aí você passava os rapazes lá. Eu dizia, você faz o quê? Ele olhava para mim e fazia, limpa o eixo do sol. E você ajuda ele. Pronto, assim, entende? Nunca me esqueci disso, em Porto de Pedra, região de praia. E Jesus escolhe pescador, escolhe a pior raça para trabalhar com ele. Ainda hoje Nosso Senhor não é muito bom de escolha, ainda hoje, tá certo? Aí vejam, à tarde daquele dia, Jesus lhes disse, vamos para o outro lado do mar. Eles despediram a multidão. Repare que passagem é essa. É encantadora essa passagem de Marcos. E levaram Jesus no barco em que estava. Havia ainda outros barcos com ele. Nisto levantou-se uma grande tempestade. Não é chuva não, viu? É tempestade de vento. Ainda hoje existe no mar da Galileia. Os pescadores lá diziam, quando vem assim, se não amarrar o barco, mesmo o barco na praia, o mar acaba com tudo. No rio Tocantins também tem esse tipo de tempestade, por ali. Eu estive pregando em Santarém, andei lá no rio, como é aquele rio lá, Tapajós, o de Santarém, é um rio enorme. E também a mesma coisa, se não o barco não estiver bem amarrado, e às vezes escondido nos igarapés, o vento leva tudo e acaba. Pois bem, levantou-se Jesus, sim, havia outros barcos com ele. Nisto levantou-se uma grande tempestade que lançava as ondas dentro do barco, de sorte que ele já se enchia de água. Jesus estava na popa, deitado num travesseiro. Olha São Marcos, arrumou um travesseiro para o barco. É como se Jesus não estivesse nem ligando, estava na parte de trás, a mais segura, veja, num travesseiro dormindo, como se não estivesse nem aí. Veja, eles o acordaram e disseram, mestre, não te importas que vamos morrer? Repare que repreendem Jesus. Aqui é uma reclamação, é uma queixa. Olhe como São Mateus coloca, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É uma oração. Podem comparar. Aqui não é uma oração, aqui é uma crítica a Jesus. Não te importas, tu dormes enquanto a gente está se acabando. Veja, Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. O vento parou e se fez grande calma. E Jesus disse aos discípulos, por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Tomados de grande medo, diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Na verdade, viu, deixa eu só fazer aqui uma observação. Vocês sabem que São Marcos escreveu o evangelho dele para os romanos. O ano 64 é o ano da perseguição de Nero. Foi o ano que provavelmente São Pedro morreu, 64 ou 67. E a queixa dos romanos era essa, dos cristãos de Roma. Senhor, o barco está afundando. Senhor, quantos de nós estão morrendo? E pior ainda, mais vergonhoso ainda, quantos de nós estão renegando a fé? Porque a gente fala muito dos mártires cristãos, mas fiquem sabendo que muitos cristãos nas perseguições apostataram, renegaram a fé. E era uma lapada maior ainda na igreja isso. Já era uma lapada os apóstolos morrerem, os líderes morrerem, os irmãos morrerem. Mas pior, ver tantos que negavam a fé. Senhor, onde tu estás? Por que dormes? Por que estás num travesseiro, numa boa, enquanto a gente morre? Não te importas, Marcos faz questão de colocar na boca dos apóstolos a crítica dos cristãos de Roma a Jesus. Não te importas que morramos, não te importas que pereçamos. E Jesus se levanta e diz, por que estás com tanto medo? Por que ainda não tendes fé? Quando ele quiser, ele diz, silêncio, mar, acalma-te. Pois bem, mas veja a dureza dos apóstolos, a lentidão. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia. Isso aqui é uma vergonha, um dos textos mais tristes do Evangelho. Mas não queria que ninguém soubesse,
pois ensinava aos seus discípulos. Vocês sabem que Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu? Jesus começa a pregação dele falando a todo o povo. Mas quando ele começa a perceber que o povo não entende o que ele diz, que o povo quer fazer dele um Messias curandeiro, um Messias milagreiro, e quando ele começa a perceber que vai dar com os burros na água, que vai terminar crucificado, o que é que Jesus começa a fazer? Ele muda a tática. Ele deixa mais de pregar para o povo, nunca deixou totalmente, mas deixa mais e começa a pregar só para os 12, para prepará-los, né, para a crise da cruz e para que depois continue a missão dele. É por isso que vocês vão ver às vezes Jesus fora da Terra Santa. O que é que Jesus estava fazendo no sul do Líbano, quando aquela mulher começou a aperrear porque a filhinha estava endemoniada, a Ciro Fenícia? Jesus estava lá, diz o Evangelho, e ele não queria que ninguém soubesse. Por isso que ele ia para a terra dos pagãos, porque lá ninguém o conhecia e ele podia ficar só com os 12. O que é que Jesus está fazendo na Cesareia de Filipe, no pé do Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão? Está lá só com os 12. O que é que Jesus estava fazendo na Decápole, que é uma região de pagãos, onde tinha até porco? Lá com os 12. Não estava pregando, estava lá formando os 12. E qual era a formação? O que era que Jesus ensinava aos 12? Né? Quem já fez teologia, lembre, os gnósticos, os hereges, diziam, ali ele ensinou tanta coisa. Todas as mentiras que os gnósticos diziam que sabiam, diziam que Jesus ensinava ali naquelas horas. Não, São Marcos diz o que ele ensinava. Olha aqui. E pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes, resumo do ensinamento: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Era isso que Jesus ensinava aos 12 a sós. Veja, para os 12 não entrarem no oba-oba do povão. Fiquem sabendo que eu vou morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Segurem o tranco. Ainda hoje é isso que Jesus nos diz, né? Já não vos chamo servos. No dia da ordenação de vocês, escutem essa palavra de Jesus. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque eu vos dei a conhecer o que ouvi do meu Pai. E o que Jesus ouviu do Pai é que ele ia passar pela cruz, que ia salvar o mundo não pelo sucesso, mas pela cruz. Esse é o segredo que Jesus nos conta, para que a gente aprenda a se imolar com ele, a se quebrar com ele como ele se quebrou na cruz, como se quebra na hóstia em cada missa. Eu vos dei a conhecer, por isso sois meus amigos. Padre que fuja da cruz, padre que pense em viver o sacerdócio dele sem passar pela cruz, não entendeu nada do que é ser padre. Nada. Não. Fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Jesus diz isso no capítulo 22 de Lucas, aos 12, no fim da vida. Que palavra tão bonita. Coloquem na cabeça, a sua tribulação é tribulação de Jesus. Você e ele, pelo batismo, pela Eucaristia, são uma coisa só. São uma coisa só, né? Nunca esqueçam isso. Como dizia aquele pregador francês, Bossuet, né? Cristo e a igreja são uma coisa só, né? Jesus e l'Église, c'est tout un. São tudo uma coisa só. Veja, sobretudo nós padres, nós, já não vos chamo servos, vós sois meus amigos, porque o que eu ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. É nosso segredo. É como se Jesus dissesse no nosso ouvido de padre: sofre comigo, morre comigo. Olhe, meus filhos, o sacerdócio que vocês um dia, com a graça de Deus, haverão de receber, vocês não vão exercer primeiro fazendo coisas, é sendo amigo de Cristo, é ficando com eles.
Eu digo muito ao povo da minha diocese: vocês veem o padre de vocês trabalhando, vocês veem o padre de vocês viajando daqui para ali nas capelas, mas tem uma coisa, tem coisas que vocês não veem no padre de vocês: as horas de oração dele, as lágrimas que ele chora no travesseiro, nas dificuldades, nas crises, as tentações dele, os momentos em que ele olha para o Cristo e diz: é por ti, Senhor. É aí que está o caroço do nosso sacerdócio. Não é em fazer coisas, não é em fazer, é em ser com Cristo. Não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Ser padre é compartilhar desse segredo de Jesus. Ser padre é dizer, olhando para a cruz: pode confiar em mim. Senhor, pode confiar. Pode pedir o que o Senhor quiser. Também essa cruz, também essa dor, também essa pobreza, também essa renúncia. Jesus não salvou o mundo fazendo coisas. Jesus salvou o mundo com toda a sua existência, fazendo-se obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Uma grande tristeza hoje do sacerdócio é essa: muitos padres com pouca mística, muitos padres pensando que ser padre é fazer pastoral, é fazer coisas. Não é, não é. E vou dizer uma coisa a vocês, viu? Não se escandalizem não sei se vão ouvir de outra pessoa, mas eu vou dizer com toda convicção: não sejam padres por causa do povo. Se vocês forem padres por causa do povo, vocês estão fritos. Haverá momentos em que o povo não entenderá vocês. Haverá momentos em que vocês poderão fracassar com o povo. Sejam padres por causa de Jesus. Jesus nunca lhes faltará. Se vocês forem padres por causa de Jesus, só de Jesus, ainda quando o povo falhe, vocês amarão o povo. Ainda quando o povo volte as costas para vocês, vocês lavarão os pés do povo, para fazer como Jesus fez. Nunca esqueçam isso. Jesus nunca lhes faltará, nem na vida, nem na morte. Nem na morte. Ontem eu escutei na novena do Carmo lá em Recife uma frase que me chamou a atenção. Frase antiga, daquelas novenas antigas, né? Não sei se os teólogos hoje aprovariam, mas aquela frase está certa. Pedindo a Nossa Senhora: na hora horrenda da morte, valei-me. Isso. Na vida da gente há horas horrendas, e a última hora horrenda é a da morte, hora decisiva da nossa vida. Pois bem, é a nossa amizade com Cristo, é ter jogado a vida em Cristo, é ter feito de Cristo nossa paixão, que faz com que as horas mais horrendas da vida se tornem suportáveis e até doces, se a gente tem os olhos fixos em Jesus. Então nunca esqueçam isso. Nunca. Um padre que tem entendido que sua paixão é Jesus, né? Que Jesus o convida a crucificar toda a sua vida junto com ele, esse padre não deixa o ministério. Esse padre não perde a vocação. Porque também vou dizer outra coisa. Eu estou me afastando aqui um pouquinho, volto já para aqui. Mas são coisas que a gente tem que dizer. Olhe, vocação é questão de fé. Profissão a gente escolhe. Tá certo? Eu escolho. Escolho uma profissão pensando em 3 coisas: fazer aquilo que gosto, fazer aquilo que me dá um dinheiro para viver, e fazer